Senhor para os irmãos. Depois de uma intimada dessa, irmão, vamos ler a Bíblia. Graças a Deus. Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 1, no versículo de número 31. Livro de Lucas, capítulo 1, versículo 31. Enquanto a irmã testemunhava a respeito da criancinha no hospital, eu me lembrei, passei por uma situação dessa. A coisa mais difícil que existe é a gente ver uma pessoa que a gente gosta passando por uma situação como essa. Eu tinha um obreiro muito amigo meu, um evangelista lá na minha cidade, que foi acometido de um câncer no estômago, no pulmão. E um determinado dia, tempo daquela situação, eu fui com ele até o estado de São Paulo, onde ele estava internado, fazendo tratamento, quimioterapia, radioterapia. E eu pude presenciar, numa daquelas noites, o sofrimento dos enfermeiros, técnicos de enfermagem, que procuravam colocar agulha, colocar catéter nele para tentar fazer a medicação e não conseguiam encontrar veia. Procuravam na jugular, não conseguiam. Iam para a perna, não conseguiam. Picaram ele mais de 70 vezes naquela noite, tentando encontrar uma veia, mas não conseguia. Uma coisa desesperadora. A esposa dele chorava muito, ele chorava muito, eu também chorava muito. Uma coisa terrível. E quando a irmã contou aqui, eu pude imaginar a situação que ela atravessou e que em alguns momentos somente mesmo um milagre de Deus para que possa resolver essa situação. E eu pude compreender que o que a irmã passou foi na verdade a mão de Deus para fazer aparecer uma veia para poder fazer a medicação da criança. Nosso Deus opera maravilhas nas coisas que às vezes nós julgamos tão pequenas, mas que às vezes têm uma grande importância para algumas pessoas. Quem achou diz amém. Quem não achou? Eita glória. Um versículo somente da Bíblia Sagrada. Prometo aos irmãos que eu vou ser bem rápido, não vou me demorar muito. No capítulo 1 do Evangelho de Lucas, e o versículo 31, a Bíblia diz que eis que em teu ventre conceberás e dará luz a um filho, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Pode sentar, glorificando ao Senhor. Graças a Deus. Eu estava sentado, a minha filha bem pequenininha falou: pai, prega bem pouquinho, pai, não prega muito. Graças a Deus. Eu vou ser bem rápido porque as horas se vão e eu não quero me demorar e nem cansar os irmãos. O texto que nós lemos nessa noite, muito conhecido dos irmãos, os leitores da Bíblia sabem que se trata de Maria, mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós olhamos a Bíblia Sagrada em todo o seu contexto, principalmente o profeta Isaías, profetizou muito a respeito do nascimento do Senhor Jesus Cristo. E quando Isaías profetizou no capítulo 9 e no versículo de número 6, no livro de Isaías, ele diz que um filho haveria de nascer e o seu principado estava sobre os seus ombros e o seu nome seria maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Essa promessa se perpetuou os anos que se seguiram e chegou até esses dias. E o povo judeu até então estava esperando essa promessa se cumprir nas suas vidas. Em um desses dias, o Senhor Deus resolveu cumprir a sua promessa na vida do povo de Israel. E nesse dia que Deus resolveu cumprir a promessa da vinda do Salvador do mundo, que haveria de trazer salvação para todo aquele que cresce, o Senhor, nosso Deus, envia o anjo Gabriel a uma cidade de Israel chamada Nazaré, e nesta cidade o anjo apresentou-se a uma mulher
em sua residência, possivelmente chamada Maria. Essa mulher estava em sua casa e o anjo se apresentou e disse para ela: salve agraciada, o Senhor é contigo. Quando ela ouviu a voz do anjo que lhe falava, ela se espantou, turbou-se no seu coração, não entendendo o que seria aquela saudação. E o anjo então replicou e disse: Maria, não temas, porque tem achado graças diante de Deus. Isto significa que o Senhor Deus olhou para ela e achou graça na vida de Maria. Porque Maria foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Maria era uma moça, uma jovem humilde, serva de Deus, e que tinha todas as qualidades que o Senhor Deus precisava para cumprir nela essa promessa para o povo de Deus. Maria era uma moça que possivelmente, uma moça obediente, e que na sua congregação possivelmente era uma moça que tinha como uma moça de respeito, que frequentava os cultos, abençoada, pentecostal, cheia da graça do Senhor Jesus Cristo. Por isso o Senhor achou graça diante dos seus olhos e escolheu Maria para ser a mãe do Salvador da humanidade. Maria voltou para o Senhor, para o anjo, preocupada com aquela situação, e o anjo então novamente diz para ela: olha, Maria, no teu ventre conceberás e dará luz a um menino, e por-lhe-ás o nome de Jesus. Ela ouviu esta mensagem, logo replicou ao anjo. Ele disse: mas como será isso, se eu nem casada sou, se eu nem conheci varão ainda, se eu ainda não coabitei com homem, se nós ainda com José não estamos morando debaixo do mesmo teto? José está preparando-se para que nós no futuro possamos nos casar e aí sim morar junto. Mas o anjo Gabriel volta e diz para ela: mas olha, não te preocupe, porque descerá sobre ti o Espírito e a virtude te cobrirá, e a sua sombra, pelo que também o santo que há nascer de ti será chamado Filho de Deus. Não temas, porque a tua prima Isabel, aquela que todos consideravam estéril, já está no seu 6º mês de gravidez. Olha, Maria, para Deus nada é impossível. Maria, ouvindo esta mensagem do anjo, então ela diz para o anjo uma palavra: cumpra-se na tua serva segundo a tua vontade. Quando ela disse estas palavras, eu consigo entender que possivelmente o Espírito Santo de Deus se apodera dela e gera nela o Salvador Jesus Cristo. Começa a ser gerada no seu ventre. Com isto, nas minhas rápidas palavras, eu quero falar sobre alguns sintomas de uma grávida e alguns privilégios. Toda promessa de Deus tem sintomas e toda promessa de Deus tem privilégios. A promessa de Deus na vida de Israel era que haveria de vir o Salvador, que todos estavam esperando. E como que se num passe de mágica, o Senhor Deus trouxe a resposta através do anjo. E quando Maria se dispôs em receber esta promessa, o Espírito Santo então começou a gerar em Maria a promessa da vinda do Senhor Jesus Cristo. E quando nós aceitamos ao Senhor Jesus na nossa vida, logo nós conseguimos entender que o Senhor Jesus então começa a gerar na nossa vida uma promessa de vitória.
Ninguém aceita Jesus simplesmente para ficar assentado aí em um banco, em uma cadeira, glorificando a Deus, vindo para a igreja à toa. Todos que um dia optaram em receber Jesus no seu coração, na sua vida, foi porque o Senhor Jesus lhe chamou primeiro e prometeu algo de especial para a tua vida. Ou será que existe alguém aqui entre nós nessa noite que não tem uma promessa de Deus na tua vida? Ou será que tem alguém aqui entre nós nessa noite que o Senhor nunca lhe fez uma promessa? Tem alguém? Uma das promessas que o Senhor Jesus fez para nós, dizendo no Evangelho de João, capítulo 14, não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito. E assim se vai à frente. É uma promessa do Senhor Jesus. E eu consigo entender, irmãos, que toda promessa que vem sobre a nossa vida, ela vem acompanhada de sintomas, assim como aconteceu na vida de Maria. Maria, quando foi gerado nela o Senhor Jesus pelo Espírito Santo de Deus, ela começou a ter alguns sintomas que ela nunca tinha experimentado antes. E todas as irmãs que aqui estão, que são mãe, sabem disso. E um dos sintomas que Maria começou a ter na sua vida, ela começou a sentir que alguma coisa mudou no seu corpo. Ela começou a sentir que o seu corpo, de uns dias para lá, passou a ser diferente. Ela começou a sentir canseira, ela começou a se sentir um pouco mais pesada, ela começou a mudar. O crente também é assim. Ele aceita o Senhor Jesus, o Espírito Santo gera nele uma promessa e ele começa a sentir algumas mudanças na sua vida. Por exemplo, ele começa a sentir a alegria do Espírito Santo de Deus, o gozo na alma. Às vezes as coisas não vão muito bem, mas mesmo assim ele está cantando, glorificando, vindo para a igreja, adorando ao Senhor, agradecendo a Deus em meio a tribulações e angústia. Mesmo assim ele sente o gozo na presença do Senhor Jesus. É uma mudança, mas uma mudança que Maria sentiu na sua vida, que chama-nos a atenção, foi que Maria começou a sentir enjoo, como toda mulher grávida sente. Maria não foi diferente, começou a sentir um enjoo. Ela olhava para algumas coisas e sentia vontade de vomitar. Ela olhava para aquele arrozinho branco e sentia enjoo. Ela ia cozinhar e com certeza sentia enjoo. Coitado do José se morasse com ela. Ela começou a fazer os seus afazeres e começava a sentir enjoo. Não podia pôr um perfume com certeza, porque o cheiro forte lhe causava enjoo. Maria, quando começou a sentir estas coisas, ela começou a entender que verdadeiramente ela estava grávida. Ela estava grávida. E não é diferente com os cristãos. Quando nós estamos grávidos de uma promessa de Deus na nossa vida, nós começamos primeiro a sentir enjoo. Enjoo do quê? Enjoo do pecado, enjoo do mundo, enjoo das oferendas que o mundo oferece para nós, de tanta podridão que o mundo está oferecendo aí fora. Nós nos sentimos enojados com tantas coisas que nós vemos por aí. O crente que foi lavado e remido pelo sangue de Jesus, ele sente pavor e enjoo das coisas do mundo. Ele não consegue compactuar com aquilo que o mundo oferece. Ele não consegue andar no mesmo caminho que o mundo anda, não consegue andar com pessoas mundanas, não consegue falar o mesmo provérbio do mundo, porque agora ele está gestante de uma promessa de Deus na sua vida. Se você tem esse sintoma, que você parece que não consegue se acertar mais lá no mundo, lá fora, você não consegue se adequar com as coisas do mundo, é porque tem uma promessa de Deus na tua vida, e essa promessa está por vir. Por isto esses sintomas. Não é você que é chato, não é você que é o problema, não. É porque o Espírito Santo de Deus gerou em ti uma promessa,
E esta promessa está te causando enjoo. Uma outra coisa que Maria sentiu quando estava gestante, ela sentia uns desejos meio fora do comum. O Alex deu risada, parece que estou vendo. 3 horas da madrugada, o Alex saindo, correndo tudo, para buscar alguma coisa para a esposa que está com vontade, gestante. E eu sempre digo, eu nunca vi uma mulher grávida ter vontade de comer feijão com arroz, virado de ovo frito. Mulher, quando está grávida, só tem uns desejos meio estranhos, umas coisas assim, não sei se elas aproveitam da situação, mas tem uns desejos meio esquizofrênicos, em algumas horas impróprias, difícil de se entender. Ela quer comer frutas que é fora de estação, umas quer comer figo, outras quer comer caviar, 3 horas da madrugada. Tem uns desejos meio estranhos, de coisas que a gente não consegue encontrar. E aí sai aquela correria, aquele desespero, atrás de alguma coisa que a esposa quer comer, um desejo estranho e difícil de se entender. Mas tem que fazer o quê? Tem que pegar o fusquinho e sair atrás. Procurar o que a abençoada está querendo. O crente é da mesma forma. Quando ele está gestante de uma promessa de Deus grandiosa, ele começa a ter uns desejos meio estranhos. Ele quer ser, por exemplo, obreiro. Os irmãos querem ser pregadores dos mais parecidos com os mais renomados que existem no país. Alguns querem ser parecidos com o pastor Gesiel Gomes. Outros querem ser parecidos com o pastor Marco Feliciano. Outros querem ser parecidos com o Eliseu. Opa, brincadeira. Mas de tantos outros pregadores. Tem alguns que querem ser alguma coisa que aos olhos do homem é impossível de ele ser. Uns desejos meio estranhos. Você já não viu isso? A irmã, o irmão falar que quer ser alguma coisa ou parecido com alguém, e você diz, irmão, e não está muito certo das ideias, não. Está com problema. Tem que tomar o remedinho tarja preta. Onde já se viu uma coisa dessa? É o desejo estranho de uma grávida. Significa que o Espírito Santo de Deus implantou nele esse desejo, que na verdade não é carnal. É o Espírito Santo querendo ajudá-lo a gerar dentro dele algo extraordinário. E eu quero profetizar para você, meu irmão e minha irmã, esse desejo que você tem no teu coração não é da carne, não é do homem, não. É o Espírito Santo de Deus que está implantando, colocando dentro do teu coração para fazer você entender que Ele tem coisas grandes para a tua vida. Oh, aleluia, quantos creem, dão glória a Deus bem forte. Se eu pudesse sondar o coração dos irmãos hoje aqui, o que tem de crente com desejos grandes aí, que não tem coragem de falar, sequer para a esposa, de medo de ela rir dele, ou vice-versa. Isso é de Deus, irmão. Isso é de Deus, pode sonhar. Vai saber se não é Espírito Santo de Deus que está querendo fazer coisas grandes na tua vida. Vai saber se o Espírito de Deus não quer te tirar da tenda e te jogar pelos 4 cantos do mundo, dizendo que Jesus salva, cura e batiza e leva para o céu. Quem sabe se entre nós aqui não temos aí um futuro deputado, um futuro grande empresário, não, irmão Alex? Eita glória! Quando esses desejos começam a nascer no nosso coração, nós precisamos tomar posse desta vitória, para que o Senhor possa nos abençoar. As horas se vão. Deixa eu falar um pouquinho de um privilégio que toda mulher grávida tem. Toda mulher grávida, ela tem inúmeros sintomas de gravidez, mas as horas não permitem. E deixa eu falar para vocês sobre alguns privilégios que toda grávida tem. Por exemplo, a pior coisa que tem é você entrar no ônibus para ir para o centro, cheio. Quando a gente entra no ônibus, eu já pude perceber aqui que o povo entra correndo tudo e quase um senta em cima do outro para pegar o lugar para ir tranquilinho.
Aí os apressadinhos entram, e alguns ônibus têm um adesivo assim para gestante, para pessoas idosas e tal. Senta no banco e fica ali. De repente o ônibus sai do terminal, no primeiro ponto que para, entra uma abençoada, virando de costa. Eu já nem sento mais nesses bancos, prefiro ir em pé. Ela entra e tem privilégio, tem que dar o lugar para ela sentar. E ela não está nem aí, se você está cansado, se você trabalhou o dia inteiro, ou se você não dormiu durante a noite, ela quer o lugar dela. É privilégio que a lei lhe confere. Ela senta e vai bem tranquila. Outra dificuldade é quando você vai na fila do banco. Hoje em dia não existe mais, mas houve alguns anos atrás que ir no banco era uma tribulação tremenda. Ficava-se 2, 3 horas na fila do banco. E às vezes o camarada chegava lá às 5 horas da manhã, na fila do banco, para ser atendido às 10 da manhã. Ficava lá todas essas horas, todo esse tempo. Aí quando abria o banco, 10 horas da manhã, quem é que vem lá na esquina? A irmã. Dormiu até 9h30 da manhã. Irmão Firmino lá na fila desde as 5 da manhã. E a abençoada chega. Aquela fila de quase 30 metros, ela vai passando um por um. Pai do Senhor, irmão. Eita glória. Vai lá no primeiro da fila. Antes que o guarda abra a porta do banco. E toma o lugar dela. Entra para dentro do banco, vai no guichê. Com uma sacola de documento e talão de água e luz para pagar. Parece que pegou todos os documentos dos vizinhos para pagar naquele dia. É privilégio. Sabe o que eu quero dizer com isso? Que o crente que tem promessa de Deus e aceita que tem essa promessa de Deus na vida tem privilégio. Todo privilégio da mulher grávida, Maria, levou alguns meses para poder ter esse privilégio. Precisou crescer a sua barriga, evidenciar que ela estava grávida. Houve alguns meses, cresceu a sua barriga, e aí todo mundo começou a notar: a Maria está grávida, sai de baixo, que lá vem chumbo. Tudo que se faz perto de uma mulher grávida, ela tem prioridade, tudo. O crente que tem promessa não é diferente. Quando Deus gera nele esta promessa, ele começa a ter prioridade, irmão Firmino, em alguma situação. Pode, no caso de obreiro, em épocas de separação de obreiros, pode ter filho de pastor, pode ter neto, pode ter amigo, pode ter primo, pode ser o que for, pode ter doutor em bacharel, pode ter o que for, mais preparado que ele. Mas se for a hora dele e ele estiver pronto para dar a luz, ninguém entra na frente. Ninguém. Ele passa na frente de todo mundo e toma o lugar da primeira fila. Sai lá da última e vem para o primeiro. Por isso, irmão, não se preocupe, porque a tua hora, a tua vez vai chegar. E quando chegar a tua hora, e quando chegar a tua vez, ninguém vai conseguir te barrar. Todo mundo vai dar à frente, porque aí vem um gestante de uma promessa verdadeira. Não foi assim com Davi? Foi assim com Davi. Aí os irmãos de Davi, todos mais preparados que ele, intelectualmente, preparados fisicamente, grandes homens preparados para a guerra, soldados do exército de Saul. E o que é que aconteceu? Samuel ungiu os irmãos de Davi? Não ungiu. Por quê? Porque o Senhor Deus não deixou. Porque a vez era de Davi. A vez de Davi havia chegado. E aí o profeta disse: ninguém vai sentar em volta da mesa, comer o churrasco, enquanto o Davi não chegar até aqui. Depois que o Davizinho chegou todo sujo, suado daquela caminhada que veio do campo até a casa, o Senhor nosso Deus mandou que Samuel ungisse ele.
e o óleo da unção veio sobre a cabeça de Davi. Assim será comigo e assim será com você que está vivendo debaixo de uma promessa. Fica tranquilo, Deus não vai te desamparar, Deus não vai te abandonar. A tua hora está por chegar. O final é melhor do que o começo. Eita glória! É claro que ser gestante às vezes é meio complicado, né? Para dormir é meio complicado. Posição nenhuma está bom. Para comer nem tudo se pode comer. Para caminhar tem que caminhar um pouquinho mais devagar. Não pode correr. Se correr pode cair, se machucar e perder o nenê. Aquele que está grávida, aquela que está grávida tem que tomar alguns cuidados. E esses cuidados devem ser bem observados para não ter problemas no dia do seu parto com o seu filho, para que o neném não nasça com defeito e com problemas. Você que está vivendo debaixo de uma promessa, fica tranquilo na paz do Senhor Jesus e deixa que o Senhor Jesus trabalhe na tua vida. Não se preocupe com aqueles que estão atropelando tudo e todos. Não se preocupe com aqueles que estão sendo abençoados na tua frente, porque a tua hora está por chegar. E a hora que a tua hora chegar, ninguém vai te tirar a tua vitória. Quantos crê pode dizer amém? Fica de pé em nome do Senhor.